Muito boa tarde. Há uma petição que pede a declaração das vacinas Covid-19 como um bem comum global, livre de qualquer direito de patente e pertencente a qualquer pessoa. É uma iniciativa que vamos conhecer melhor com Rui Marques, o presidente da direção do Instituto Padre António Vieira, que está hoje aqui connosco. Muito boa tarde. Olá, Viva, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Trata-se de uma iniciativa internacional que foi agora também acolhida aqui em Portugal pelo Instituto Padre António Vieira. O que é que se pretende, ao fim e ao cabo, e como é que nasce esta petição, digamos assim? Muito boa tarde, é um gosto aqui estar. Esta petição nasce de uma iniciativa do Prémio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, o fundador do microcrédito, que há algum tempo, convocando outros prémios Nobel, ex-presidentes, líderes empresariais de todo o mundo, tomaram uma posição para que, sabendo que a vacina vai ser essencial no combate à pandemia, que quando venha a ser descoberta, quando vier a ser descoberta, possa ser um bem comum global. Ou seja, isto quer dizer que possa ser acessível em todo o mundo, através do critério de prioridade consoante a vulnerabilidade das pessoas e não a nacionalidade ou o poder económico. Esta posição de Mohamed Yunus e todos os que acompanharam foi depois, em Portugal, também suportada e desenvolvida com um conjunto de mais de 100 personalidades que quiseram juntar a sua voz a esta causa. E, basicamente, o que une, quer a nível internacional, quer a nível nacional, muita gente, é esta preocupação, esta atenção. Evidentemente, a pandemia da Covid-19 tem tido um impacto brutal em todo o mundo, impacto sanitário, impacto social, impacto económico, e precisamos, para a vencer, de uma de duas soluções. Ou encontramos uma vacina que seja eficaz e segura, ou a imunidade de grupo. Sabemos que a imunidade de grupo demora muito tempo e terá, com certeza, custos muito elevados ao nível de mortalidade, e por isso percebemos que em todo o mundo há um movimento enorme de busca de uma vacina que seja segura e eficaz. Mas é importante que essa vacina, ou essas vacinas, quando forem descobertas, sejam acessíveis a todos os cidadãos do mundo, segundo um critério de maior vulnerabilidade, esses poderem ter prioridade, e depois os menos vulneráveis. A vacina é muito aguardada por todos os países, ela é essencial para, desde logo, assegurar a saúde de todos, mas também relançar a economia, que não havia memória histórica de uma travagem tão brusca. No início de todo este processo, percebeu-se como havia uma autêntica degladiação entre Estados, não é? Na disputa dos meios que na altura estavam ao dispor, ventiladores, máscaras, enfim. E esta iniciativa surgiu um bocadinho também percebendo o que logo ali aconteceu, não é? Exatamente. Todos os problemas complexos que o mundo do século XXI enfrenta não podem ser resolvidos em lógicas de competição e de concorrência desenfreada de cada um por si. A única forma de gerir a complexidade, como é uma pandemia, ou como podem ser outros eventos que venhamos a encontrar no nosso caminho no futuro próximo, só podem ser enfrentados através de dinâmicas de colaboração, de juntarmos esforços para juntos podermos enfrentar essas dificuldades. E o que realmente vimos, numa reação imediata logo em março, foi cada um no salve-se quem puder. E quando nós deixamos que se instalem dinâmicas de salve-se quem puder, o resultado final é que ninguém se salva. No sentido, o egoísmo de cada país, o egoísmo de cada comunidade, mata até o seu próprio interesse. Porque é do interesse comum, sendo uma pandemia, que esta gestão das respostas possa ser feita à escala global. É evidente que os líderes políticos têm eleitorados a quem têm que dar respostas, que têm popularidade para a qual estão sempre a olhar, mas a par com essa reação, que é normal e compreensível dos sistemas políticos, particularmente das democracias, é importante nós entendermos que só defendemos o nosso interesse quando defendemos o interesse de todos. Só estaremos a salvo, cada um de nós, quando todos puderem estar a salvo. E é possível esse trabalho colaborativo. Imagine-se o que teria sido se, quando a doença surgiu na China, em Wuhan, de imediato tivesse havido uma reação a convite, desde logo do governo chinês, que não houve, que todos se juntassem no combate a esse início de pandemia. Se tivesse havido essa reação, seguramente não teria tido a dimensão que teve a pandemia. Mas hoje, porque já não podemos voltar atrás, podemos seguir esta perspectiva de uma abordagem de colaboração
juntar esforços, nomeadamente em torno da Organização Mundial de Saúde, para enfrentar este desafio. Há aqui, desde logo, um propósito de justiça, do acesso universal a esta vacina, mas também há, por parte dos promotores desta iniciativa, um sentimento de justiça para com as farmacêuticas que a produzem. Aparentemente, há vários projetos em curso, não é? Na elaboração da vacina, na ótica economicista de um laboratório, poderá olhar esta como uma ocasião de ouro. Claro, e esse é um ponto muito importante, é que esta visão para o século XXI, baseada nesta perspectiva da interdependência e de trabalharmos para que juntos nos salvemos, é sempre uma solução ganha-ganha, ou seja, como é que nós procuramos uma solução em que todas as partes possam ver os seus interesses defendidos e ter uma justa remuneração, por exemplo, quando falamos das farmacêuticas, que fizeram investimentos nos processos de desenvolvimento de uma vacina, ou, se quisermos, depois também no capítulo dos medicamentos. E neste caso específico da vacina, que possam ver ressarcidos os investimentos que fizeram para que essa vacina se torne um bem comum global, acessível a todos, a um preço muito baixo, equitativo, justo, que cada um possa pagar consoante as suas disponibilidades. E por isso esta proposta não é uma utopia, ou não é radical, no sentido de não reconhecer, por exemplo, que há um justo e devido retorno que as farmacêuticas esperam e que devem ser ressarcidas pelos investimentos. Não podem entrar na lógica do mercado. Agora, não podem é transformar esta vantagem que seria, como muito bem diz, para alguém, porventura uma vantagem de ouro, se fosse vendida só a preços muito elevados, o que limitaria, por exemplo, a que só alguns países é que teriam acesso, capacidade financeira para comprar as vacinas. Eu creio que é possível encontrar uma solução equilibrada, há aliás passos que estão a ser dados nesse sentido, uma solução equilibrada em que os países se unam para juntos poderem, conjuntamente com as farmacêuticas, encontrar uma plataforma em que estas vacinas, sempre, desde que sejam seguras e eficazes, possam chegar aos 7 mil milhões de habitantes do mundo, por critério de vulnerabilidade. Eu gostava muito de sublinhar este ponto. É claro que não podem ser vacinadas todas as pessoas ao mesmo tempo, no primeiro mês após a descoberta da vacina, vai ser necessário estabelecer uma prioridade, mas que a prioridade seja os mais vulneráveis em cada um dos países. O Papa Francisco também já o tem sublinhado diversas vezes, esta necessidade de um acesso universal à vacina. Como é que o Instituto Padre António Vieira acolhe e se posiciona também para colocar no nosso país esta proposta? Como é que integra também no seu ser, no seu estar, nos seus princípios, uma iniciativa como esta? Para o Instituto Padre António Vieira, enfim, a nossa posição é instrumental, de serviço a esta causa, de poder, ao fim e ao cabo, mobilizar tantas personalidades, citando só algumas, porque são muitas, desde o Sr. General Ramalhianes, ex-Presidente da República, o Sr. Dom Manuel Clemente, ou Dom José Tolentino Mendonça, ou escritores como a Lídia Jorge, ou ex-ministros da Saúde, estão 3 nesta causa, a doutora Ana Jorge, o professor Adalberto Campos Fernandes, ou a doutora Maria de Belém, juntando muitas pessoas de diferentes setores políticos, com diferentes tarefas na sociedade portuguesa. O papel do IPAV é sempre esse, servir, criando redes, ligando pessoas, desenvolvendo este espírito colaborativo. No centro da nossa missão, da visão que temos para servir no quadro da sociedade portuguesa e do mundo, encontra-se a promoção da dignidade humana. E parece-nos, nesta altura, perante a crise da Covid-19, que lutar por uma vacina que seja de acesso universal, simultâneo, justo e equitativo é uma expressão fundamental da defesa da dignidade humana. Nós precisamos de ter muito claro, num tempo que não é fácil, num tempo muito fraturado, cheio de conflitos, com muitas polarizações, que o bem absoluto da promoção da vida e da dignidade humana deve estar sempre presente, e o IPAV, à sua escala, micro, não procurando ter nenhum papel de relevo significativo nesta questão enquanto tal, procura unir pessoas, mobilizá-las e trazer para a opinião pública, para a consciência dos portugueses, as grandes causas do nosso tempo.
Quais são os grandes princípios do IPAV? Ele foi criado com uma finalidade também, sim, nesta linha da Companhia de Jesus, caracteriza um bocadinho o IPAV é uma associação da sociedade civil que se inspira muito por esta ideia de sentido de serviço ao bem comum, é o ponto inicial, e pela leitura que faz dos sinais dos tempos, enfim, usando aqui uma expressão que é comum a muitos dos nossos telespectadores, ou seja, da leitura dos desafios que temos no nosso tempo, e por isso o IPAV posiciona-se em torno de alguns valores fundamentais, já falei da promoção da dignidade humana, mas também da valorização de uma ética do cuidado mútuo, perceber que nós, sendo interdependentes, precisamos de desenvolver, com todas as nossas fragilidades, as nossas limitações, os nossos erros, esta ética de cuidado mútuo. Por outro lado, que possamos desenvolver modelos novos de liderança servidora, de liderança de serviço à comunidade, e nesse sentido um dos grandes projetos que o IPAV desenvolve é a Academia de Líderes Ubuntu, que hoje está presente em 15 países, que cresce de uma forma muito significativa nas escolas portuguesas, mas também, por outro lado, muito associada a tudo isto que acabei de dizer, é a missão do IPAV, a ideia da construção de pontes. Nós vivemos num mundo com dinâmicas de fratura, de conflito, de confronto permanente, e precisamos de mulheres e homens que em todas as comunidades se comprometam com a construção de pontes. Sem pontífices, sem construtores de pontes, será mais difícil manter a coesão social, será impossível aumentar o capital social, neste sentido a confiança, a relação que nos deu, ao longo da nossa evolução como humanidade, a nossa grande vantagem competitiva. É bom ter consciência que nós evoluímos e atingimos, entre as espécies, a posição que temos, em grande medida pela nossa capacidade de colaboração, pela nossa capacidade de nos ligarmos, pela capacidade de agirmos conjuntamente. Essa é a grande diferença que, evidentemente, proporcionou depois, na história da humanidade, com um conjunto de outros passos, grandes avanços. O IPAV existe para servir, para construir pontes, para desenvolver uma ética de cuidado e uma liderança servidora. Daí essa Academia de Líderes também é preciso Exatamente. trabalhar nos jovens de hoje. Como é que vão à procura, como é que reúnem, como é que contactam, digamos assim, sensibilizam para este desafio? Aliás, foi no âmbito da Academia de Líderes Ubuntu que nasceu esta iniciativa de vacina para todos. No passado dia 18 de julho, dia Mandela, realizámos um ciberencontro mundial onde participaram personalidades de muitos países e onde estiveram presentes milhares de jovens, também uns que já frequentam a Academia nesses países, outros interessados neste tema, e foi aí que nasceu, a partir da intervenção de Mohamed Yunus, este desafio de, em Portugal, a Academia de Líderes Ubuntu e o IPAV lançarem o desafio da campanha Vacina para Todos. Como é que acontece, e vou talvez a um exemplo muito concreto que está em grande desenvolvimento. Hoje 70 agrupamentos de escolas em Portugal acolhem esta metodologia Ubuntu, formam os seus docentes, psicólogos, assistentes sociais para que conheçam a metodologia e depois desenvolvem com os estudantes semanas Ubuntu e os clubes Ubuntu. O que é que quer dizer Ubuntu, para que os nossos telespectadores entendam? Ubuntu quer dizer tornar-se pessoa. E tem uma ideia muito bonita, é uma ideia africana, mas muito adequada aos tempos que vivemos, que nós somos pessoas, obviamente, desde que nascemos, mas pessoas incompletas. Precisamos dos outros para nos completarmos. E é, portanto, nesta ideia relaciono-me, logo existo, eu torno-me mais pessoa a partir das relações que me vão construindo. E, obviamente, sou também responsável por ajudar outros a tornarem-se pessoa. E com esta ideia Ubuntu, e em torno de 5 grandes pilares, o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e o serviço, desenvolvemos uma metodologia de educação não formal, original, portuguesa, apesar de ser uma ideia inspirada em África, a nossa casa comum, de onde todos vimos há uma escala de milhões de anos. Procurámos desenvolver essa metodologia e disponibilizar às escolas, de maneira que as escolas depois mobilizem os estudantes que lhes fazem mais sentido, que possam ser depois, na comunidade educativa, líderes, que possam, entre pares, ter um contributo positivo para servir, para cuidar e para construir pontos. E já vê nas novas gerações a potência, a sensibilidade perante esta proposta? Claro que sim. Aliás, eu sou muito otimista em relação às novas gerações. Não tenho nada, um discurso e uma visão catastrofista que está tudo perdido. Bem pelo contrário,
As novas gerações são, evidentemente, como sempre foram, diferentes das anteriores, enfrentam novos desafios, conhecem novas ferramentas, dominam novas tecnologias, mas creio que têm no seu centro, na essência do seu ser, este enorme desejo de servir. Porque, na verdade, o ser humano é um ser que se autotranscende, que vai além de si próprio e que só se realiza na relação com outros. E a melhor forma de consolidar essa dimensão relacional é através do serviço. E eu encontro nas novas gerações que conheço bem, através da Academia de Líderes Ubuntu, através de outros projetos, muitos sinais de esperança, de gente nova que está disponível e verdadeiramente comprometida muitas vezes neste sentido de serviço à comunidade. Regressando à vacina, há um site que é muito simples, o vacinaparatodos.pt, aí as pessoas poderão encontrar toda a informação relativa a esta campanha. O que é que se espera das pessoas que queiram aderir e que queiram saber mais e também associar-se a uma iniciativa destas? Então eu sugiro que comecem por visitar o site www.vacinaparatodos.pt e possam ler a declaração, creio que é bom que comecem por aí, entendendo que devem subscrever também. Existe uma tecla no site muito fácil que diz subscrever, onde nos juntamos à subscrição que o Prémio Nobel da Paz Mohamed Yunus lançou. A subscrição é uma forma, o assinar esta petição é uma forma de juntar a sua voz, mas há sempre uma outra dimensão muito importante: ganhar consciência deste tema e nas nossas redes pessoais, seja através do suporte digital, seja nas nossas redes de amigos, podermos ser porta-vozes desta causa. Porque esta causa não é só a vacina em si mesmo, é uma visão do mundo, é uma proposta que temos para como podemos viver juntos em paz. Porque se não formos capazes de cuidar uns dos outros, se não formos capazes de lutar por soluções que sejam justas, que promovam uma maior equidade entre todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, da sua religião, da sua idade, nós teremos um mundo invivível. Se continuarmos com uma dinâmica de egoísmo, de cada um salve-se quem puder, de procurar deixar desenvolver de alguma maneira dinâmicas de nós contra eles, nós não chegaremos a bom porto. Aliás, temos na história muitos exemplos de onde é que nos levam essas dinâmicas, que é sempre à destruição, à guerra, ao conflito. E por isso esta vacina para todos é um exemplo de uma aplicação concreta de uma visão para o mundo que é evidentemente a que defendemos. Sem esquecer toda a carga dramática que esta pandemia está a provocar em todo o mundo, podemos olhar estas ocasiões algo disruptivas na história da humanidade como também grandes oportunidades para mudanças profundas no bom sentido? Claro. E sublinha muito bem, há que primeiro ter consciência do enorme sofrimento que esta pandemia tem provocado, quer no respeito e na solidariedade com as famílias daqueles que morreram, daqueles que sofreram experiências muito duras quando estiveram doentes, daqueles que ficaram com sequelas dessa mesma doença, e essa é a primeira afirmação também na promoção da dignidade humana, do respeitar, de ter presente na memória esse sofrimento. Mas depois perceber então como é que nós podemos ir além deste sofrimento e aproveitar esta oportunidade para nos repensarmos. Há muitos filósofos, pensadores, sociólogos que têm sublinhado que este é um momento de pormos em causa a forma como temos vivido. Quer na relação com a natureza, e aí a voz do Papa Francisco, a Laudato Si, com tudo o que tem dito, é também uma inspiração, quer na relação com a justiça social e com a equidade. O mundo tem se tornado mais desigual, apesar de existirem melhorias significativas em alguns níveis de pobreza, mas a diferença, a desigualdade tem-se acentuado e precisamos de aproveitar este momento, como muito bem diz, como uma oportunidade para nos repensarmos e dizermos conscientemente e de uma forma ativa e consistente que mundo queremos para o nosso futuro. E as crises sempre foram na história da humanidade uma oportunidade para reafirmarmos, se quisermos, regressarmos ao nosso sonho do mundo que queremos. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores crises que vivemos em contexto da Europa, claro, no século XX,
nasceram coisas muito importantes. Eu sublinho, por exemplo, que o projeto europeu, o projeto político de maior sucesso e com todas as suas limitações e defeitos, que produziu mais justiça social e mais desenvolvimento, nasceu na sequência da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, Rui Marcos, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco e fica o desafio, esta vacina para todos. Basta visitar o site. Obrigado por esta partilha. Obrigado. Deixo ainda, para mais logo, o desafio de acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.